Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. E antes de lermos, vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e também diante da Tua palavra santa e perfeita. Nos colocamos na dependência mais uma vez do Teu bendito Espírito Santo, porque dependemos dEle. Nos ajuda, ó Espírito Santo, no entendimento da Tua palavra, mas também suplicamos a Ti aquilo que nos é de direito, que conceda a revelação que precisamos, para que possamos, ó Senhor, ver o Senhor de forma nova, de forma viva, e também ver a Tua palavra de forma viva. Que possamos, ó Senhor, pela Tua luz, olhar além da letra, além daquilo que está escrito diante dos nossos olhos. Que possamos, ó Senhor, de fato, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, caminhar em águas um pouco mais profundas, para que a nossa vida seja transformada. E ao mesmo tempo suplicamos ao Senhor que guarde da soberba, do orgulho, e por isso te pedimos ao Senhor por revelação, para que não venhamos permanecer no campo do conhecimento, do entendimento, e assim mantermos os nossos corações orgulhosos e soberbos diante de Ti. Te pedimos mais uma vez, pois dependemos totalmente do Teu Espírito Santo. E te pedimos que nessa manhã fale conosco mais uma vez. É assim que nos colocamos em gratidão e também em adoração a Ti. É em Teu nome que nós oramos. Use esse tempo conforme a Tua vontade e conforme a Tua fidelidade, ó Senhor. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Então vamos iniciar lendo esse verso 1 e 2. Nós repartimos reunião passada e estamos falando ali a respeito da libertação do povo de Israel, do Egito. E estamos vendo então como que esse povo estava sendo liberto. E vimos reunião passada que ali no Egito, estando aquele povo no Egito, houve um clamor da parte daqueles que de fato amavam o Senhor e buscavam o Senhor. Fica muito claro, quando nós vamos meditando na palavra, que quando o Senhor encontra corações fiéis a Ele, as orações são ouvidas e atendidas. Então, nós vimos isso, que aquele povo dentro do Egito, aqueles que tinham os corações fiéis à vontade e à promessa de Deus, clamaram ao Senhor por libertação. E é dito então em Êxodo que esta oração foi ouvida. E nós vimos na reunião passada o motivo por que esta oração foi ouvida. E ela foi ouvida porque eles não buscaram segundo as suas cobiças. Eles não buscaram aqueles que clamaram ao Senhor, porque nós vamos perceber que nem todos clamaram ao Senhor. Nós falamos sobre isso, todos foram libertos do Egito. Mas alguns clamaram ao Senhor no Egito. E nós vimos então a fidelidade daquelas duas mulheres também. O fato que esta oração chegou até o trono de Deus, e Deus então pôde realizar a sua obra, e libertou aquele povo ali daquele cativeiro. Então, quem clamou, não clamou segundo as suas cobiças, ou não só isso, não clamou segundo os seus próprios interesses, mas buscaram os interesses e a vontade de Deus. E, mediante isso, eles foram libertos. E vimos, então, que muitas vezes nós buscamos o Senhor e clamamos a Ele, mas para os nossos próprios interesses.
ou clamamos ao Senhor como indivíduos, membros do corpo de Cristo, somente. Mas ainda assim estamos pedindo para os nossos interesses. Então esse clamor subiu até Deus, e Deus então com sua mão poderosa libertou aquele povo. E nós vimos isso. Com a ajuda do Senhor, nós vamos entrar no capítulo 2, se o Senhor assim permitir. E vamos ver que Deus então, porque Ele ouviu o seu clamor, Ele vai prover um libertador. E ali o libertador chamado Moisés, o servo de Deus. E nós sabemos que Moisés, ele é um tipo do nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, não é mais, o fato dele ser um tipo já é mais do que todas as coisas, mas no que concerne os nossos olhares para Moisés. É muito bonito ver que ele é um tipo do nosso Senhor Jesus. Mas o intuito é que nós vejamos na vida do servo Moisés um modelo de servo para nós. Senão nós vamos ficar apenas nessa esfera. Olha como Deus proveu Moisés como libertador, um tipo de Cristo. Mas o que mais interessa é ver como Deus chama um servo. Como Deus vocaciona esse servo. Como Deus trabalha a vida deste servo. E como Deus forma a mentalidade de Deus e o caráter de Deus neste servo. Porque é claro, quando vamos falar de servo, Moisés, é óbvio que o padrão de servo é o próprio Senhor Jesus. Mas é a mesma coisa. Será que nós consideramos como foi a vida do servo do Senhor Jesus? Porque isso tem tudo a ver conosco. Ele de fato tem sido modelo para nós, na nossa vida, jornada e experiência. Modelo ele é. Chamado pelo próprio Deus para ser o nosso libertador, ele foi. Mas a questão se de fato nós o temos como modelo para as nossas vidas. Então é assim que nós devemos ver também a vida de Moisés. Somos gratos ao Senhor pela obra libertadora de Cristo. Mas há um propósito maior pelo qual Deus então proveu o seu próprio Filho. Assim como havia um propósito muito maior pelo motivo pelo qual então Deus proveu Moisés como libertador. Então no capítulo 2 nós vamos encontrando algumas notas sobre Moisés e algumas coisas importantes da condição daquele povo já ali no Egito e prestes a sair do Egito. E esses detalhes são extremamente importantes, já que nós estamos considerando aí uma jornada espiritual, um caminhar do povo de Deus até, pelo menos, nós vamos considerar a edificação do tabernáculo, porque é sobre isso que nós temos falado. Nós não vamos nem mesmo enfatizar tanto a questão da entrada deles em Canaã, que fala da plenitude de Cristo. Nós vamos mostrar esse caminho, essa jornada no deserto até a edificação do tabernáculo. E depois disso nós temos então a entrada deste povo, parte desse povo, porque toda uma geração pereceu, Então parte desse povo que vai entrar na terra de Canaã. Então nós já dissemos para os irmãos, quando falamos a respeito do mundo é mundo em qualquer lugar. Nós não podemos fixar apenas o sentido de Canaã, por exemplo, que é a plenitude de Cristo, só nesse aspecto. Nós temos que olhar, porque nós estamos falando de lugar. Estamos falando de Egito, estamos falando de Canaã. Estamos falando de transição, E ao mesmo tempo vemos na transição, encontramos a realidade espiritual disso. Mas nós temos que considerar a história e a transição, porque dentro de Canaã você tem alguns povos ali. E eu ainda vou ler com os irmãos ainda hoje, Deuteronômio capítulo 7. E aqueles povos claramente representam o pecado no mundo. Isto dentro de Canaã. Então, irmãos, mundo é mundo. E nós falamos que esta libertação, ela ocorre dentro dos nossos corações. É um povo que está sendo liberto, isso ocorre dentro. Não é uma questão só de lugar.
porque eles vão entrar na terra prometida. E eles precisam compreender isso, porque dentro da terra prometida, lá está, de alguma forma ou de outra, o mundo. E aqueles povos citados ali não são quaisquer povos, são povos terríveis. É no meio desses povos que nós temos aqueles gigantes, que é fruto do relacionamento dos filhos de Deus com os filhos dos homens, possivelmente anjos caídos, e nós temos ali os gigantes. Então isso representa muito bem o pecado, isso está em Gênesis 6, né? Você vai encontrar muito bem, também nessas figuras, o pecado da carne e o pecado no mundo. Isto dentro de Canaã. Então isso tem um significado para nós. E nós devemos então refletir nessa jornada para ver o quanto de fato dessa libertação que temos em Cristo está sendo operada dentro de nós. E quanta disposição há para nós edificarmos o tabernáculo ou a casa de Deus. Porque eles só podem enfrentar estes gigantes, no caso o pecado da carne, o pecado no mundo, após a edificação do tabernáculo. Em outras palavras, nós só iremos vencer a carne, o mundo, junto com todos os santos. Se nós tentarmos enfrentar estes gigantes sozinhos, nós seremos derrotados. Então eles estão dentro de Canaã. Então essa jornada tem muito a nos falar. Desde o início, desde o capítulo 2, a maneira como Deus vai então chamar Moisés, formar este vaso para conduzir o povo então até a Canaã. Mas nós vamos então enfatizar até a questão do tabernáculo e da glória e da presença de Deus, mostrando esse caminho na vida, então, começando na vida do servo Moisés e vendo a condição do povo e o que está no coração do povo de Deus. Como nós falamos, todos foram providos por Deus e todos saíram do Egito, sem exceção. Mas o Egito não saiu de todos, e só de alguns. Então toda a história e a jornada mostra realmente que o Egito não saiu de todos, porque toda uma geração padeceu naquele mesmo deserto. Então que ajude-nos o Senhor com essas coisas. Então vamos ler alguns versos aqui, já mostrando um pouco como foi a vida de Moisés, e por isso nós vamos ler esses versos, fazendo como que uma introdução do capítulo 2 de Êxodo, mas ainda vamos falar algumas coisas ali em Deuteronômio 7, que nós já lemos em outro tempo. Então vamos ler alguns versículos, passar por eles um pouco rápido, porque nós vamos só usar eles como uma introdução para falar então a respeito aí do servo Moisés. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, já falamos sobre essa palavra e a importância dela, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa é a primeira lição que aquele povo teria que aprender. Como nós falamos, já houve um clamor conectado ou alinhado ao trono de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo compatível, harmônico, alinhado com o trono de Deus, com a vontade de Deus. Então, a oração foi atendida. Seguindo o verso aí. Agora o verso 2 mostra muito bem, e eu quero destacar uma palavra aí, a respeito de Moisés. Então veja o verso 2. Com toda humildade, e a palavra é então mansidão. Porque esse texto está falando de caráter. Ele está falando de como nós vamos andar nas obras que Deus mesmo preparou. Como nós já vimos bastante sobre isso. Falando que a igreja é a obra do Senhor. E é o caminho do Senhor para nós andarmos. Então como que nós vamos andar como corpo de Cristo? Na casa de Deus. Com toda humildade. Então essas marcas nos remetem claramente às bem-aventuranças. Porque são marcas de caráter. Irmãos, este caráter, mansidão,
Então, tome nota no seu coração. Esse caráter de mansidão marca e sela a vida de Moisés. Então Moisés, ele não era assim, mas ele se tornou manso, pela obra que Deus estava realizando nesse vaso. E por isso que ele é um exemplo para nós. E por isso que nós devemos olhar na vida de Moisés e qual foi o caminho, o que Deus fez com Moisés para que ele fosse manso. Então isso nos interessa e muito. Todos nós somos servos. Todos nós somos sacerdotes. É óbvio que o Senhor chamou especificamente Moisés para comandar aquele povo. E nós vamos ver algumas palavras que nós não gostamos. Deus chamou Moisés. De acordo com Atos 7 e o relato de Êxodo 2, há algumas palavras ali que nós, especialmente os que reúnem no nome do Senhor, não querem ouvir. Deus colocou Moisés como aquele que tem autoridade sobre o povo. É a primeira palavra. Outra palavra é que Deus colocou Moisés, o servo Moisés, como juiz sobre aquele povo. Mas não só isso. Atos 7 vai dizer que Deus colocou Moisés como chefe daquele povo. Irmãos, nós temos, com toda certeza, o nosso único chefe, único pastor, único libertador, único guia, único mestre. Mas, irmãos, Deus se move sempre, sempre, através dos seus apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Deus fala e age através dos seus profetas. Ele ministra através dos seus mestres. Ele profetiza através dos seus profetas. Ele evangeliza através dos seus evangelistas. Ele pastoreia através dos seus pastores. Ele conduz aquele povo através do seu vaso, que ele trabalhou profundamente para que Deus pudesse mover sobre ele e conduzir o povo de acordo com a vontade de Deus e pelos caminhos de Deus até a sua plenitude. É a ação de Deus, usando os seus servos, os vasos. Então, esta é uma necessidade que nós, que de alguma forma se desligamos de algum ambiente, e hoje reunimos no nome do Senhor, e muitas vezes usamos aquela expressão só, tire-se só, porque isso é muita coisa. Se lá fora, essas coisas que estamos falando tinham suas implicações, estar no nome do Senhor, estas implicações são infinitamente maiores. Infinitamente maiores. Porque não respondemos a nenhuma instituição humana, a nenhum governo humano, mas respondemos diretamente ao Espírito Santo e a Deus. Essa é a beleza de sermos sacerdócio santo, nação santa. Esse é o privilégio, porque é para todos, mas é uma grande responsabilidade. Moisés é apenas um instrumento, um servo, usado nas mãos do Senhor, para o serviço do Senhor e os interesses do Senhor. Então essa palavra mansidão marca este servo. E por isso nós estamos, a princípio, lendo então esse verso. Com toda humildade e mansidão. Porque, irmãos, quando falamos de caráter, nenhum de nós é assim, naturalmente falando. Nós não somos em nossa natureza mansos. Nós não somos em nossa natureza humilde. Moisés também não era, nenhum homem é. Mas quando Moisés permite o trabalhar da cruz na vida de Moisés, quando nós permitimos o trabalhar da cruz em nossas vidas, quando nós estamos dispostos a seguir o caminho da cruz,
Então ele vai forjando e formando vasos. Ele vai formando o caráter, ele vai formando a mente de Cristo em nós. E é isso que o Senhor então está fazendo com as nossas vidas. Então esse é o primeiro verso aí, bastante significativo. Então, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Algumas palavras aqui não precisamos fazer muito esforço, né, para vermos o quanto Moisés aplicou essas coisas. Eu acho que não há outro servo, né, pelo tempo da jornada que ele caminhou com aquele povo, que de fato suportou, e o suportou de Moisés não é não aguento mais. Ele suportou, se colocando como suporte abaixo daquele povo contradizente, rebelde, incrédulo. Ele suportou aquele povo, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, com certeza isso marca a vida daquele servo, não é? Basta ler esse versículo e podemos aí colocar diante da nossa face o servo Moisés. Quanta paciência, quanta perseverança no Senhor. Irmãos, quanta amizade com Deus esse servo desenvolveu. Porque sem isso, ele nunca suportaria o que ele suportou. Moisés foi desenvolvendo sua vida de tal forma que o que interessava para ele era a companhia de Deus. Porque ali ele tinha a provisão, o suporte, a capacitação, a sabedoria, a mansidão. Tudo estava nessa amizade que foi desenvolvida com Deus. E nós vimos na reunião passada que a nossa amizade com o mundo é inimiga de Deus. E que muitas vezes traímos o nosso Deus. Aquela palavra infiéis, adúlteros. Traímos nosso Deus. Porque preferimos a amizade do mundo. E perdemos a amizade com Deus. Se perdemos isso, perdemos tudo. Se perdemos nossa relação com Deus, não sabemos nem mesmo como lidar com o mundo. Perdemos nossa relação com Deus, não sabemos como lidar com nossos filhos, com nossa casa, com nossos irmãos. Moisés não saberia conduzir aquele povo, ao menos que ele mantesse essa relação íntima de amizade com Deus. Mas isso não aconteceu na vida de Moisés de uma hora para outra. Não é porque Moisés foi chamado que automaticamente ele tinha tudo isso. Ele não tinha tudo isso. Mas ele cresceu e ele desenvolveu uma vida na presença do Senhor. E ele compreendeu que mediante aquela visão que ele recebeu, ele tinha agora a responsabilidade e resposta a dar a Deus. Vamos um pouco à frente aí, nesse mesmo capítulo. O verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, verso 11 do capítulo 4. A palavra que nós destacamos ali no versículo 2 é mansidão. Então guarde por enquanto apenas essa palavra. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então está citado aí aqueles que o Senhor chama para o serviço, não é? Porque esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles exercem simplesmente um serviço para Deus na casa de Deus. Não é nenhuma posição específica. Nós não podemos ver esses nomes aqui como posição, como título, porque eles não são títulos e não são posição. Suportando-vos uns aos outros em amor. Se você quer então atribuir uma posição para eles, é essa. Suportando-vos uns aos outros em amor. Romanos vai dizer assim, condescendei com aquele que é humilde. Ou desça os degraus abaixo. Então essa é a ideia aqui. Então não é título. E não é nem mesmo uma posição.
é serviço realizado pelos vasos, a qual o Senhor mesmo chama. Essa é uma primeira nota que nós vamos ver lá no capítulo de Êxodo, capítulo 2. Depende de quem chama. E esse depende de quem chama, irmãos, é um ponto final. Porque é assim que Deus fez. Deus resolveu, mediante o que foi pedido, chamar alguém para conduzir o povo. Deus chamou Moisés e ponto. Irmãos, isso precisa ser uma verdade crida, recebida e acolhida. E nós vamos ver que parte daquele povo não recebeu essa verdade, não aceitou essa verdade. Mas essa é a verdade com relação a nós. E isso é muito significativo, porque para que nós tenhamos temor e cuidado, quando nós nos posicionamos e levantamos nossas mãos para apontar, muitas vezes, aqueles a quem Deus chamou. Então tomemos cuidado. Antes de fazermos o nosso apontamento, pense nisso. Moisés era perfeito? Não era. Os servos que nós observamos na história da igreja eram perfeitos? Não eram. Paulo era perfeito? Não era, como ele mesmo vai dizer. Mas não importa. Deus chamou Paulo. Deus chamou Moisés. Deus levantou vários servos na história da igreja. E ponto final. Deus os chamou. Então que o Senhor nos dê a devida reflexão sobre isso. Porque, irmãos, a primeira marca negativa que nós vamos encontrar dentro daquele povo hebreu é exatamente isso. É como que essa primeira marca é causadora de todos os males que aquela geração vai padecer. Em uma palavra, submissão àquele a quem Deus chamou. Este é o ponto responsável por matar toda aquela geração. O restante, irmãos, é só consequência de um ponto só, porque este ponto é o que nós encontramos na palavra sobre a condição daquele povo que está prestes para sair do Egito. As outras coisas sobre esse povo vêm depois. Nós vamos vendo os motivos pelos quais eles estão murmurando, reclamando, não é? Tudo está ruim. Então que o Senhor nos ajude muito, que o Senhor ajude a igreja nesses dias. E talvez o motivo do definhamento espiritual na sua vida, ou na vida de muitos, ou até na minha vida, pode estar atrelado a isso. Pode estar atrelado a isso. Nossa vida não cresce, nossa vida não avança. Como que você vai ouvir? Como que nós vamos ouvir? Se o seu coração está aí insubmisso. É um bloqueio instantâneo. Se o seu coração está insubmisso com quem está falando, pega a sua Bíblia, fecha e vai para sua casa. Porque você não vai ouvir nada do que o Senhor está falando. Entende, irmãos? Não vai ouvir nada. Esse é o motivo maior da destruição desse povo. Então que o Senhor nos ajude nessas notas, porque elas estão ali em Êxodo 2. Então Deus chamou Moisés. Deus fala através desses vasos. Deus forja, sim, esses vasos. Nós estamos falando daqueles vasos, daqueles servos que estão com interesse de cumprir a vontade de Deus como Moisés era. É disso que nós estamos falando, não é? Nós sabemos que ao mesmo tempo que nós temos apóstolos fiéis, profetas fiéis, mestres fiéis, pastores fiéis, evangelistas fiéis, nós também temos apóstolos fraudulentos,
mestres fraudulentos, profetas fraudulentos, não é? Então, nesse sentido, nós podemos ler esse verso aqui. Não são todos apóstolos no sentido, cuidado, realmente não são todos apóstolos fiéis nesses dias, né? Pregadores de si mesmo e por aí vai. Não precisamos falar muito, que é só ver, né, que essas coisas estão presentes. Então, seguindo o texto aí, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, é por isso que eles estão aí. Eles não estão para estar em evidência, mas eles estão para aperfeiçoar os santos. Para que os santos, é a ideia do texto, não é para que eles, mas para que os santos desempenhem o seu serviço na casa de Deus para a edificação, como está aí, do corpo de Cristo. Esse é o motivo maior pelo qual servimos a casa de Deus, né? Seguindo o texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé, e veja essa palavra, do pleno conhecimento, isso nos fala muito, né, da plenitude do nosso Senhor Jesus, até que todos sejam conduzidos à unidade da fé e à plenitude de Cristo, como eles seriam conduzidos à plenitude ali em Canaã, mas como nós falamos, nessa plenitude há aqueles gigantes. E não atingiremos essa plenitude sem o corpo de Cristo, né? Sem a edificação da casa de Deus. Então é assim que atingimos plenitude. De acordo com a vontade de Deus, é esta, né? Não como indivíduos apenas. Então, pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora veja outra palavra que eu queria destacar aí, junto com a palavra mansidão. A perfeita, essa palavra aqui, varonilidade. Porque essa palavra está falando de adulto, de homem maduro, varonil, varão, é a palavra aí. Até que todos então atinjam a perfeita varonilidade de quem? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o chamado para aquele povo. Esse era o chamado para Moisés. Esse é o chamado para nós, irmãos. Até que a igreja atinja essa medida madura. Até que os filhos de Deus atinjam essa medida de maturidade. Varonil. Agora, associe essas duas palavras. Se você fala assim, olha, aquele irmão é maduro, então prove o caráter dele. Porque você tem mansidão e varão, ou varonilidade. Manso combina com varão maduro. Onde não há mansidão, não há maturidade. Porque maturidade não é nem mesmo exposição da palavra. Maturidade não é concordância bíblica, que nós sabemos fazer muito bem. Maturidade está relacionado ao caráter. Um servo de caráter manso é varão. E aqui nós retornamos ao mesmo ponto, que nós vamos insistir ao longo do nosso compartilhar, porque ele é significativo. Qual é o parâmetro, irmãos e irmãs, para nós considerarmos os vasos, os servos melhor? Qual é o parâmetro? Para nós considerarmos, né? Porque nós olhamos assim, bom, este servo eu considero, esse outro não. Esse é muito novo. Então eu não considero pela sua idade. Cuidado, irmãos, com isso. Deus não mede assim. Deus não mede os servos que ensinam a palavra por idade. Então tomemos cuidado com essas coisas. O Senhor mede com o metro dele. Então nós temos muitos irmãos novos, servos novos, cujo caráter foi formado. Porque eles se apressaram em responder ao Senhor. E se tornaram mansos no Senhor. Então eles se tornaram varão, muitas vezes em uma assembleia. São novos, de idade, mas formados pelo trabalho da cruz. E eles são mansos. Ou você acha que Moisés era o servo mais velho daquela congregação? Claro que não. Claro que não. Havia os anciãos, com muito mais idade do que Moisés.
Então tomemos cuidado com isso. Deus não mede idade natural. Você já pensou em que ambiente Paulo está introduzindo um servo chamado Timóteo de 19 anos? Você já leu aquelas 2 cartas? Ali estão cheios de homens que são raposas. É ali que o Espírito Santo, já por meio da sua própria avó, e usando Paulo como instrumento para introduzir Timóteo nesse ambiente, talvez um jovem de 19 anos teria que enfrentar ancião de 80 anos para cima. E Paulo então encoraja Timóteo para que ele se fortalecesse, para que ele não tivesse medo, porque Deus não mede idade natural. Ele forja os seus servos e seus vasos para conduzir o seu povo de acordo com a vontade de Deus. Então, mansidão e varonilidade, essas 2 palavras, têm que andar junto. Se nós queremos ter autoridade, isso vale para todos, irmãos. Se nós queremos estar dotados de autoridade, mansidão combina com varonilidade, então. Porque o caráter é formado pelo tempo, pelas provas, pelos testes, pelas perdas, pela dor, pelo sofrimento. O caminho da cruz. É assim que ele forma servos e servas. Então, essa palavra que eu queria destacar aqui. Então, mais uma vez, olhando para o verso, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Diz assim, 13, verso 11. Quando eu era menino, essa palavra também então é importante, porque nós vamos ver isso ali na vida de Moisés. Nós vamos ver alguns estágios ali na vida de Moisés, que claramente mostra isso. Esses estágios nós encontramos na vida de Jesus, porque Jesus também crescia. De que maneira? Em estatura, sabedoria e graça. Não é assim que aquele menino, homem, cresceu? Então ele cresceu, ele desenvolveu. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo já maduro. Então vamos colocar de outra forma para os irmãos entenderem. Aquele que é totalmente maduro e pleno, aquele que é varão, ele se tornou uma criança. E ele cresceu então em sabedoria, em estatura, sabedoria e graça. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Né? Então, se nós não aprendemos a obediência pelas coisas que sofremos, o sofrimento é inútil. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele cresceu. Ele não permaneceu naquele estágio de menino. Esse é o servo do Senhor Jesus. Então veja esse verso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Está vendo aí? Falava, o que mais? Sentia e o que mais? Pensava. Irmãos, quantas coisas tão simples, né? E tão práticas nós podemos extrair daqui. Os irmãos lembram do tema principal de tudo que estamos compartilhando? O propósito de Deus e suas implicações. Isso aqui é implicações. O seu modo de falar mudou? O seu modo de sentir mudou? O seu modo de pensar mudou? Transformai pela renovação da vossa mente. Aí às vezes nós vemos anos de vida natural, mas a mente é de criança. Somos velhos, muitas vezes, de idade, mas sentimos como menino. Pensamos como menino, agimos como menino.
Anos da nossa vida se passam, e às vezes queremos olhar para aqueles mais novos que responderam muito mais ao Senhor. E quem eles pensam que eles são? Mas eles responderam ao Senhor. E em pouco tempo de vida que eles têm, eles não pensam mais como menino, não agem como menino, não sentem como menino. Eles pensam de acordo com a palavra de Deus. Eles sentem de acordo com os sentimentos de Deus. Eles agem de acordo com a vontade de Deus, por isso que eles estão servindo. Com todas as suas limitações, porque todo servo tem limitações. Porque Deus pôde formar neles o caráter. É assim, irmãos, que o Senhor trabalha na vida de uma assembleia. E nós precisamos olhar para isso e ter uma boa aceitação na presença do Senhor. Não é na presença de quem fala, na presença do Senhor. Por causa desse princípio tão fundamental, irmãos, submissão. Submissão. Sem submissão, na realidade, nossa vida vai mal em todos os ambientes, especialmente se nós somos cristãos. A submissão dos filhos aos pais, a submissão dos irmãos e irmãs aos servos, a submissão daqueles que estão na escola aos professores, a submissão às autoridades. Não é? Que cristianismo cego nós temos tido, irmãos. Ele atira a pedra nas autoridades. Quanto mais pedra ele lança, mais o cristianismo definha. Não tem sido assim? Porque ele fere um princípio. Se ele orasse mais, o povo de Deus viveria melhor. Percebe? Quanto mais ele vai contra as autoridades, mais ele perece. Ou você vê um avanço na vida da cristandade de modo geral. Você vê declínio. Porque eles vão contra um princípio da palavra, e Deus não pode abençoar ninguém assim. Que nós deveríamos orar pelas autoridades. E se fazemos isso, não precisamos temer a nenhuma delas. E o texto está dizendo, é muito simples, porque o nosso reino não é daqui. Mas se nós vamos contra, a maldição recai sobre nós. Porque toda a autoridade foi colocada por Deus, instituída por Deus. Quer você goste, quer você não goste. Ela foi delegada por Deus. Toda a autoridade. O texto fala toda a autoridade. Então é toda. Pais, né, filhos, eu não gosto do pai que tem, mas é esse que Deus deu, e é esse que tem, e é esse que você tem que ser submisso. E assim por diante. E quando nós ferimos isso, nossa vida vai mal. Nossa vida espiritual vai mal. Né? Porque quebramos esse princípio. Né? Então agimos aí, como vimos aí, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, está vendo que há uma mudança aí, né? De menino para homem. Então a ideia do texto não é só de tempo. Não é que eu tinha 5 anos de idade e hoje eu tenho 40. Ele está falando de crescimento espiritual. A evidência que somos homem é como nós caminhamos, como pensamos, como agimos, como é o nosso caráter. E mais uma vez, irmãos, nosso caráter é visto, não é aqui. Você sabe disso. O nosso caráter não é visto aqui quando nós estamos juntos, ou quando estamos confraternizando. Apesar que muitas vezes escapa, né? Mesmo no meio da confraternização, escapa a nossa atitude. Aí nós ficamos assim espantados, né? Falamos, nossa, não imaginava. Porque o Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê a nossa vida oculta. Ele vê a nossa vida secreta. Ele não vê o quanto os casais estão abraçadinhos no dia da reunião. Ele vê como nós estamos dentro das nossas casas. É lá que o Senhor vê. E Ele vai ver o coração. E às vezes parece que casais são tão íntimos, né? Aí você conversa com um, conversa com o outro, e em pouco tempo você vê que um não sabe do outro. Tão grande é a intimidade. Né? Que aparenta ter, mas não tem.
porque um não sabe do outro. Isso significa o quê? Não se falam na vida diária. Não se fala na intimidade, no canto secreto. É ali que o Senhor vê, irmãos. É ali. Né? Então, que o Senhor nos ajude nessas coisas tão simples e tão práticas. Né? Porque nós estamos vendo o propósito de Deus e suas implicações. E aqui está, então, algumas implicações já mencionadas. Abra comigo ainda em Atos. Atos capítulo 2, o verso 22. Atos 2, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, então aqui está a palavra aí, varão. Jesus, o Nazareno, varão. Mas não só isso. Varão, por que ele é varão? Varão aprovado por Deus. Você vê que você tem Pedro, um apóstolo, que também provavelmente ele é mais novo do que esses varões que ele está citando aqui. Mas Deus chamou aquele pescador. Tá certo? E ele está agora dizendo para esses varões israelitas. O que pode proteger Pedro aqui é uma coisa só, a cruz que trabalhou na vida dele. Vocês podem ser mais velhos do que eu, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. Então Pedro vai olhar para eles, varões israelitas. Porque ele vai falar do que esses varões fizeram com Jesus, aqui na sua pregação. Ousado, né? Sim, muito ousado. Pedro não está olhando para a idade. Pedro está movido pelo poder do Espírito Santo e o quanto a cruz trabalhou nessa vida. O quanto o Senhor Jesus trabalhou nessa vida. E não só isso. Pedro, apacenta as minhas ovelhas e ponto final. Pedro, é você, apacenta as minhas ovelhas. E João, deixa João, você apacenta as minhas ovelhas. Depende de quem chama. Depende de quem chama. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão, maduro, aprovado por Deus. Diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Está vendo o intermédio aí? Está vendo esse princípio? Deus realizou por meio, todas as coisas, por meio deste varão, que ele mesmo aprovou. Como que ele aprovou? Levando Jesus ao deserto. Levando Jesus ficar ali 40 dias e 40 noites no deserto. Varão aprovado por Deus. Nós vamos ver que esse foi o mesmo caminho na vida de Moisés. 40 anos, aquele servo permaneceu no deserto. O Senhor estava preparando ali a vida de Moisés. É assim também a vida aqui de Jesus. No capítulo 17, ainda de Atos, o verso 31. Atos capítulo 17, o verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, aí novamente, por meio de um varão. Um varão que destinou
e acreditou. A ideia aqui, os irmãos sabem que a ideia é de um selo de aprovação. A este Jesus, o varão de Deus, manso, o cordeiro manso, humilde, não abriu sua boca, não é? Como cordeiro manso, foi levado ao matadouro. Essa é a marca do quê? De maturidade. Irmãos, isso é marca de varonilidade. Varão, aprovado por Deus. Não é primeiramente aprovado pelos homens, mas é aprovado por Deus. Não é primeiramente aprovado nem mesmo pelo povo, mas é aprovado por Deus. Porque muitos ali vão reprovar Moisés. Nós já citamos e falamos já algumas vezes o questionamento daquele povo, né? Quem te colocou autoridade e juízo sobre nós? É o povo hebreu que está questionando. Que o Senhor guarde nosso coração. Nós somos tão esquisitos, né? Nós somos tão estranhos. Mas isso é por causa do pecado. Porque o pecado afetou tudo em nós. Deus está provendo libertação, e aquele povo se coloca contra. O Senhor provê profeta, e eles matam. O Senhor levanta mestre para ensinar, e eles criticam. O Senhor envia apóstolos. O Senhor envia pastores, e as ovelhas não querem o seu pastoreio. Porque eles querem só o cajado, mas também não querem a vara. O Senhor levanta seus pastores, mas o povo não quer. Quem te colocou sobre nós? Quem te deu essa autoridade de juiz? Que possamos refletir nisso, irmãos. Então, varão aprovado, varão que Deus destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então é um selo de autentificação na vida do Senhor Jesus, como servo. E esse selo nós encontramos também na vida de Moisés, porque ele seguiu os mesmos caminhos. Então, aí, do Senhor Jesus. Agora abra um texto então em Números. Números capítulo 12. E o verso 3. Números capítulo 12, verso 3. Vamos ler aí do 1 até o 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope, que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita, que seria uma mulher estrangeira. E disseram, verso 2, tem falado o Senhor somente por Moisés? Essa pergunta é tão importante e tão significativa. Nós sabemos que aqui, eles estão já diante da terra, estão aqui em Cades Barneia, no limiar ali da terra de Canaã. A trajetória aqui, aí em torno de 1 ano e meio de caminhada, talvez um pouco menos, até aqui. Porque você vai ver o registro que eles chegaram aqui no 2º ano do 2º mês. Sendo que quando eles saem, Deus provê a libertação, é o 1º ano. Então, esse é o tempo que eles levam para chegar no limiar de Canaã. E o restante dos anos, como nós costumamos falar, 40 anos no deserto, é o total desse povo, que ele gastou e que ele perdeu. Mas eles já estavam aqui no limiar da entrada de Canaã. Irmão, você vê quanto atraso, não é? Quanto atraso. Estavam prestes a entrar na terra, estão em Cades Barneia. Então é pouco tempo, 1 ano e meio, vamos considerar que seja 1 ano e meio. Aquela frase, vamos ler já isso já, para os irmãos perceberem. Vá lá em Êxodo 2,
o verso 14, por enquanto. Êxodo capítulo 2, deixe marcado ali Números e abra ali Êxodo 2, o verso 14. Está assim o verso 14. O qual respondeu, porque Moisés havia matado um egípcio, não é? E alguém do povo ali dele, do povo hebreu, viu isto. E depois, então, Moisés se depara com 2 irmãos. Quando você lê Atos 7, você tem uma descrição que ajuda essa descrição aqui, que é a mensagem de Estevão. Então é dito que 2 irmãos, porque eles são hebreus, agora não é o egípcio brigando. Compreende, irmãos? São 2 irmãos que estão brigando. E Moisés vai interferir. Só que algum deles viu que Moisés matou o egípcio. Então aqui nós vemos que Moisés ainda não estava realmente pronto. Havia muita coisa que o Senhor fazia na vida de Moisés. Mas nada disso muda. Mesmo Moisés matando o egípcio, depende daquele que chama. Né? Deus poderia falar assim, não, então não vai ser Moisés mais porque ele fez errado. Sim, ele fez errado. Mas os 2 irmãos brigando, então levanta essa questão, tipo, nós descobrimos que você matou e enterrou na areia. Isso aí não está oculto, nós vimos. E Moisés, é claro, na sua juventude, ou na sua meninice, ficou acuado e foi embora. E aí nós temos então o questionamento do povo, desses hebreus, para com Moisés, o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Irmãos, isto é o coração do povo hebreu. Então eles vão sair do Egito, mas esta questão está aqui dentro. Compreende, irmãos? Esta questão, como falamos, vai custar, queridos irmãos, o retorno rumo ao Mar Vermelho novamente. E vai custar no mínimo mais 38 anos e meio. Entende, irmãos? Por causa disso que ficou guardado no coração. O que é isso que está guardado no coração? Insubmissão. Agora está aqui, não são qualquer um. São 2 pessoas, irmãos, muito próximas de Moisés. Então isso também contaminou o coração de Miriam e de Arão. Tá certo? Então depois de 1 ano e meio vem a pergunta. Irmãos, é a mesma pergunta. Deus só fala através de ti? Será que Deus não fala através do povo? É a mesma pergunta. Quem te constituiu juiz? Depois de 1 ano e meio. Eles não aceitam, queridos irmãos, a liderança de Moisés. É uma coisa tão negativa, irmãos, quando nós não aceitamos aqueles que o Senhor envia. Isso vale para a vida da Assembleia, vale para a igreja. Quantos apóstolos fiéis o Senhor levanta e nós muitas vezes atiramos pedra? É a mesma coisa. E esperamos o quê? Que nossa vida vá bem? É o mesmo sentido, Deus enviou profetas, o que eles fizeram, esse povo? Mataram. Então veio Jesus, o Filho de Deus, o que eles fizeram? Eles mataram. Então o que esperamos, queridos irmãos? É por isso que a nossa vida às vezes não avança, nossa vida espiritual. Então, irmãos, aprenda a olhar para aqueles que ensinam, para aqueles que falam, deixe de olhar para a sua idade. Sim, é verdadeiro, queridos irmãos, que aqueles servos que o Senhor chamou, muitos erros eles cometeram. Como Moisés cometeu erro. Mas Moisés aprendeu com os seus erros. E ele é mais novo do que muitos. Sim, os servos erram. Porque eles são novos. Eles são meninos. Moisés era aquela criança, como é mencionado aí naquele cestinho. O que Moisés tinha? Instrução do mundo, conhecimento do mundo, habilidade do mundo. É isso que muitas vezes muitos servos têm, porque nós viemos do mundo.
mas depende de quem chama. Então, com certeza, aqui nós encontramos no meio desse povo muitos anciãos, velhos, mas não querem se submeter a isso. E eles estão negando a vontade de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. E esses anciãos vão ficar aqueles velhos, ranzinzo, duros de coração, porque eles refutam a provisão de Deus na pessoa de Moisés. E a vida não sai do lugar. Não compreende o que Deus está falando, não compreendia o que Deus tinha para eles. A incredulidade tomou o coração. Eles estão tão duros de coração que eles vão entrar na terra, espiar a terra, ver que a palavra era verdadeira e recuar. E falar assim, não, levante outro, queremos outro, não queremos Moisés, levante um outro capitão. Porque nós não queremos Moisés. E o que Deus vai fazer? Basta. Basta. Tome essas coisas. E volte rumo ao Mar Vermelho. Em outras palavras, volte o caminho que vocês fizeram. Porque esta é uma geração rebelde, contradizente, insubmissa. Que progresso poderia haver? Como que Deus falaria, queridos irmãos, ao coração daquele povo? Porque o meio de Deus falar ali era Moisés. Deus não tem outro meio. Esse é o meio que Ele estabeleceu que homens falariam da sua parte. Ele não vai falar através de Iá, Ele não vai falar através de uma trombeta, um som no céu, Ele fala através dos seus vasos. E eles não quiseram ouvir, por isso que se tornaram uma geração rebelde e contradizente em si mesmo. E toda essa geração perece espiritualmente falando. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Esqueça um pouco quem está falando. Não olhe para mim, não olhe para a minha idade, não olhe para nada disso. Considere a palavra que você tem em suas mãos. Considere isso. Para que a sua vida espiritual avance. Para que as nossas casas cresçam. Para que a Assembleia do Senhor também desenvolva. Então vamos concluir que o nosso tempo já está então passando. Então, essa pergunta aí. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Não tem falado também por nós? E aí você tem assim, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu e Ele não gostou. Porque, irmãos, a experiência de Moisés aqui, apesar da trajetória ser de 1 ano, mas o que Deus já tinha feito na vida de Moisés, era muita coisa. Porque você já tem os primeiros 40 anos, ali na vida de Moisés no Egito. Depois você tem mais 40 anos, apacentando o rebanho do seu sogro. É fácil? Eu não tenho essa experiência, né, de trabalhar com o sogro, mas imagino que 40 anos você trabalhar com o sogro é fácil. Além de ser deserto, ainda é com o sogro. 40, não é um ano. 40 anos. Apacentando o rebanho do seu sogro. Por 40 anos. Então a cruz trabalha na vida de Moisés de maneira profunda. E é muito significativo o lugar que ele apacenta, irmãos. Muito significativo. É no limiar, em torno, por enquanto é em torno. Porque Deus não cessou os tratos para com Moisés. É no limiar do Monte Sinai. Mas ele não tem a plenitude ainda do Monte Sinai. Ele vai ter. E nós vamos falar isso com mais calma, né? Mas é ali que ele está. Então você tem 40, mais 40 já são 80. Mais 1 ano e meio, 81 anos e meio. Aí você lê Êxodo 2, você tem lá a criança no cestinho, o menino que se tornou grande, o homem Moisés.
Você está vendo os estágios? E aqui você tem outra expressão. O verso 3. Então o Senhor ouviu. E ele vai dizer assim: era o varão Moisés. E aí está, muito manso. Mais do que todos os homens. Veja, homens, não crianças. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que bonito, né, irmãos? O trato de Deus com Moisés. Moisés não era aquela criança naquele cestinho. Agora era o varão. Irmãos, e quem está dizendo é o próprio Deus. Paulo vai dizer assim, é na presença de Deus que falamos. E somos às vezes aprovados ou reprovados pelo próprio Deus. Deus ouviu. Este é o varão. Não é mais aquela criança, como que falando assim, não é mais o mesmo que matou o egípcio. Ele agora é um varão, porque ele foi forjado pela cruz. Ele não é mais agressivo, ele é manso. Caráter. Então ele é alguém maduro, varão e mansidão. Essas duas coisas caminham juntas. Que o Senhor nos ajude. Então esse era Moisés. Ele se tornou assim, na presença de Deus. Por isso que Deus vai dizer, né? Aquele que ousou, Atos 7, contemplar a face naquela visão. Agora o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Mas eu falo com este, face a face, pela amizade que tenho, que desenvolvi. Porque no dia da visão, ele ousou contemplar a minha face. Humildade, mediante a visão. Que o Senhor nos ajude muito. Que o Espírito Santo nos conduza a essas verdades, aqui dentro, dos nossos corações. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, uma vez mais, entregamos a Ti a Tua palavra. Dependemos da atuação do Teu Espírito dentro de nós. Ó Senhor, te pedimos que forge essas coisas em nossas vidas. Assim como o Senhor forjou na vida de Moisés, forge essas coisas em nós. Aplique a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito. Encontre caminho no nosso interior. Renova a nossa mente na Tua palavra. Transforma o nosso caráter à Tua semelhança. Faz isso, ó Senhor, por amor do Teu nome. Para que assim o Senhor cumpra o Teu propósito no meio do Teu povo. E edifique a Tua casa para a Tua glória e para o Teu louvor. Te agradecemos, ó Senhor, pela Tua fidelidade e pela Tua mansidão e longanimidade para conosco. A Ti confiamos mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos. É no nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos. Amém.